esse é o que nos mostra. Então, só mostrando as imagens, né, a parede anterior, a parede lateral, a parede inferior, né, e a parede posterior e o septo ali contraem, espessam de uma forma simétrica. Então, vou dar agora um exemplo e notem aqui como a minha contração, né, o espessamento na parede do miocárdio é assimétrico. A parede anterior eu tenho um espessamento que parece ser adequado, né, parece espessada de ácido hiperacístole ali, superior, né, a 1/3, mas se eu for avaliar a parede lateral, parede posterior, parede inferior e também o septo, eu não consigo notar o mesmo espessamento. Então, tem um espessamento aqui inferior a 1/3 aí em relação ao basal da diástole para sístole. Então, quem notou pode ver também que tem um pouquinho de derrame pericárdico aí nessa imagem. Então, eu vou voltar num slide ali, é uma abordagem de 4 pontos, né, fácil de decorar. Então, eu vou estar procurando encurtamento longitudinal na janela apical, eu vou avaliar a mobilidade do folheto anterior da mitral, principalmente no parasternal eixo longo, vou fazer uma avaliação da mudança da área da cavidade aí, em diversas janelas diferentes, aí, da diástole para a sístole, eu tenho que reduzir pelo menos 1/3, né, da área, né, para mostrar que o ventrículo esquerdo ele tem uma fração de ejeção preservada, e eu tenho que ver também, avaliar o espessamento da parede do miocárdio nas diversas paredes aí do ventrículo esquerdo. Agora, é simples assim, são quatro pontos, eu vou partir para mostrar alguns casos aqui para a gente fazer a nossa aplicabilidade. São testes aqui, né, então quem acertar todos, eu acho que o William e o Felipe vão dividir, vão pagar um jantar aí né, para a pessoa, para o casal aí, né, pode levar o namorado, a namorada aí junto, então você pode mandar até as respostas ali depois no chat ali, a gente discute, né. Mas então, o primeiro caso, então aqui eu tenho uma janela subxifoide, eu consigo ver o fígado ali no primeiro, né, no primeiro plano, mais superior da imagem, né, eu tenho ali no primeiro plano mais superior também tem as cavidades direitas, ventrículo direito, átrio direito, mais embaixo tem ventrículo esquerdo, átrio esquerdo. Então preste atenção no átrio esquerdo. Então, avaliando de uma forma global, assim, né? Claro que eu não estou na melhor janela para fazer a avaliação do encurtamento longitudinal do ventrículo esquerdo, então não é possível avaliar nessa janela. Mas notem que o folheto anterior da mitral, que é aquele mais próximo do septo, ele praticamente encosta no septo, tem uma amplitude de abertura muito boa, mostrando que provavelmente a gente tem uma função sistólica normal. Mas ele é um parâmetro único, tem que avaliar os outros parâmetros também. Notem que da diástole para sístole, eu tenho sim uma redução de pelo menos, né, 30% aí da cavidade, 1/3 da cavidade aí do ventrículo esquerdo. Então, mostrando também que é outro parâmetro, né, que está favorável. E se olhar as paredes que eu estou avaliando ali, o póstero lateral e a septal, que são as paredes que eu consigo ver aqui, né, nessa janela, eu consigo ver que existe um espessamento, né, sistólico ali, né, do endocárdio ali, superior a 1/3 do basal, né? Então, mostrando que nesses parâmetros avaliados no subxifoide, me parece que a função sistólica do ventrículo esquerdo aqui é normal. Claro que eu tenho que confirmar esses achados em outras janelas também, para ser mais acurado. Outro exemplo aqui, agora uma janela apical. Aqui eu consigo fazer a avaliação da contração longitudinal, do encurtamento longitudinal, e notem que da diástole para a sístole eu tenho uma elevação do ânulo da mitral em direção ao septo, e parece ser aí superior, sim, a 1 centímetro, mostrando aí que eu tenho uma função sistólica preservada. Avaliando também a abertura da mitral, notem que o folheto anterior da mitral ele encosta no septo, né, mostrando que tem uma boa amplitude de abertura da válvula mitral, que também é compatível com uma fração de ejeção, né, normal, e notem que a redução da área da diástole para a sístole parece ser superior a 1/3, então mostrando que também nesse parâmetro também, né, aponta que a função sistólica é normal. Então, quando eu tenho todos os parâmetros convergindo para mesmo diagnóstico, função sistólica normal ou alterada, em diversas janelas diferentes, eu tenho uma maior acurácia aqui do meu diagnóstico. Então, se eu estava desconfiando aqui que uma fração de ejeção baixa pudesse estar contribuindo aqui para o meu quadro de um paciente grave, não, a que eu excluo não é essa possibilidade. Então, para outras causas, infecção, entre outros, né?
Outra janela subxifoide aqui, notem que aqui tem uma pegadinha, né? Cuidado, muito cuidado para fazer avaliação de função sistólica em pacientes que estão taquicárdicos, né? Frequência cardíaca acima aí de 120, né, 130, e dificulta, né, a avaliação da função sistólica. Então, a dica aqui é, primeiro, é controlar melhor a frequência cardíaca antes de fazer essa avaliação, e, eventualmente, quando eu preciso de urgência, fazer várias medidas, então especialmente entre intervalos RR regulares, né, para poder fazer uma medida com maior acurácia. E também, às vezes, tem um mecanismo da própria doença. Às vezes eu tenho um paciente que está em fibrilação atrial, como é o caso aí, que durante a fibrilação atrial, realmente, o paciente fica com uma disfunção sistólica importante. Isso é mecanismo de injúria, né, de edema agudo de pulmão, de dor torácica, né, abaixamento do nível de consciência, choque, entre outros, né. E quando eu controlo a frequência desses pacientes, vamos ver que a função sistólica volta ao normal. Então, tem pegadinhas em avaliar paciente com taquicardia. Mas notem aqui, janela subxifoide. Notem que, de novo, aqui as cavidades direitas estão mais acima e a cavidade esquerda estão mais abaixo, o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. E notem que, primeiro, o encurtamento longitudinal fica difícil de avaliar nessa janela, né, como eu já mostrei anteriormente, mas notem a amplitude de abertura da mitral, né, fica muito longe, né, do septo. Então essa distância é certamente maior do que 1 centímetro, né, que tem a marcação ao lado para poder fazer a comparação. E uma segunda avaliação, notem que a área do ventrículo esquerdo, a área da cavidade, da diástole para sístole, mas nem forçando muito a barra, assim, não chega nem perto aí de 20% de redução, né, apontando para uma disfunção grave aí de ventrículo esquerdo. E outro achado congruente mostra aí que é o espessamento. O septo, praticamente, ele não espessa, né, eu tenho um pequeno espessamento, talvez próximo de 1/3 na parede lateral ali, mas veja que o septo do ventrículo esquerdo ali, todo, ele não espessa de uma maneira satisfatória. Então aqui eu tenho vários achados convergindo para uma disfunção sistólica grave de ventrículo esquerdo. Aqui eu tenho um parasternal eixo curto. Notem que, claro, eu não consigo avaliar nem o encurtamento longitudinal e nem a amplitude de abertura da válvula do folheto anterior da válvula mitral, mas eu consigo avaliar aqui redução da área da cavidade. Então, se eu pegar o diâmetro, a área máxima ali no final da diástole e no final da sístole, nessa variação é muito superior aí a 30%. Então, notem que o ventrículo esquerdo, ele praticamente, as paredes se beijam, né, no kissing walls, que a gente chama, assim, da diástole para sístole. E esse é um achado bem interessante, assim, quando eu tenho as paredes se beijando, se encostando, praticamente uma oclusão, né, ao final da cavidade, ao final da sístole. Isso pode ser um achado bem interessante para pacientes com instabilidade hemodinâmica, porque geralmente caem duas possibilidades, né? Ou hipovolemia, ou eventualmente, né, sepse, né, um quadro hiperdinâmico do ventrículo esquerdo. Então isso são achados bem importantes aí que nos dão dicas diagnósticas. Tem um ventrículo esquerdo hiperdinâmico, provavelmente a fração de ejeção aqui é acima de 70%. Então, eventualmente, isso pode ser um achado patológico também. Aqui um parasternal eixo longo, né? Notem aqui que não dá para avaliar aqui a contração longitudinal do ventrículo esquerdo, mas dá para avaliar a amplitude de abertura do folheto anterior da mitral. Veja que o folheto anterior da mitral ele praticamente encosta no septo, mostrando, né, que provavelmente é uma função sistólica normal. Notem que existe uma redução do diâmetro da cavidade aí do ventrículo esquerdo superior a 30%, também congruente com uma função sistólica normal, e que eu tenho nas paredes que eu estou avaliando aqui, que é a parede septal e a parede posterior do ventrículo esquerdo, eu tenho um espessamento sistólico, que parece ser superior a 1/3 em relação ao basal, ali da diástole. Então, eu tenho vários achados convergindo aqui para uma função sistólica de ventrículo esquerdo aqui, provavelmente normal. Mais uma imagem, mais um parasternal eixo longo. Notem aqui que a amplitude de abertura da válvula mitral aqui é muito pequena. Se eu traçar aquela linha média que vai da válvula mitral em direção ao ápice do ventrículo esquerdo, aí provavelmente essa folheto anterior da mitral não vai estar ultrapassando a linha média. E notem que tem uma marcação em centímetros ao lado direito da tela.
e muito longe aqui, né? A mínima distância entre o folheto da mitral e o septo aqui também é superior a 4, 5 centímetros. Lembre que o normal é menor do que 0,7 centímetros, e quando tem uma distância maior do que 1 centímetro, significa que tem uma disfunção sistólica importante aí do ventrículo esquerdo. Então, a amplitude de abertura do folheto anterior da mitral é pequena. Notem que a redução do diâmetro da cavidade da diástole para a sístole ela é inferior a 1/3. E notem também que o espessamento ali do septo e da parede posterior do ventrículo esquerdo, ele é menor do que 1/3. O septo praticamente ele também não espessa ali, né? Ele ricocheteia um pouco, mas não espessa, mostrando que eu tenho disfunção nessas paredes. A janela apical, então, aqui dá para olhar e notar que existe um encurtamento longitudinal do ventrículo esquerdo. A mitral ela se move, né, em direção ao ápice, né, e essa movimentação ela é superior a 1 centímetro. Eu tenho uma amplitude muito boa de abertura da válvula mitral, o folheto anterior, de novo, ele quase encosta lá no septo. Eu tenho uma redução do diâmetro da cavidade do ventrículo esquerdo, da diástole para a sístole superior, aí a 1/3, e eu tenho espessamento em todas as paredes que eu estou vendo ali, septo basal, septo médio, septo apical, parede lateroapical, lateromédia também e laterobasal. Todas as paredes aqui que eu estou enxergando nesse apical 4 câmeras, elas têm espessamento sistólico aí do miocárdio que é superior a 1/3 do valor basal. Então, todos esses achados apontam para uma função sistólica normal de ventrículo esquerdo. E aqui um outro apical aqui para a gente fazer a comparação. Notem que a contração longitudinal aqui do ventrículo esquerdo aquilo é muito ruim. Esse encurtamento longitudinal é praticamente inexiste. Notem que a válvula mitral ela fica no mesmo plano, não há uma movimentação do ânulo em direção ao ápice, mostrando que um sinal indicativo de disfunção sistólica importante. Notem que a abertura da válvula mitral, né, o folheto anterior da mitral, fica muito longe do septo interventricular, essa distância superior aí a 2, 3 centímetros, né? Então, também outro achado mostrando que provavelmente a gente está avaliando uma disfunção sistólica grave. Terceiro achado, né, se eu pegar, né, o diâmetro da cavidade da diástole para a sístole, eu tenho uma redução inferior aí a 1/3 da área aí da cavidade do ventrículo esquerdo, também compatível com disfunção severa. E se eu pegar também o espessamento sistólico da parede do miocárdio, talvez eu tenha um pouquinho ali na parede lateroapical, né? Mas se eu pegar ali, né, o septo apical, praticamente todo o septo não tem espessamento, né? Então eu tenho uma disfunção ali, né, segmentar também contribuindo aí para essa disfunção sistólica global. Basicamente é isso que eu queria apresentar para vocês. Eu gostaria de abrir até para perguntas. Eu não estou acostumado a usar esse programa, mas gostaria de abrir para perguntas aí, para dúvidas da prática, ou para comentários que vocês usam ou não usam o Point of Care na prática de vocês. Abrir essa sessão de comentários aí.